Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar a leitura em mais um livro, Bíblia. Hoje nós vamos começar em Primeiro Reis. E Primeiro Reis continua a história dos reis de Israel, que começa em Primeiro Samuel. Davi, o maior dos reis de Israel. Ele estava bem velho e iria morrer logo. O seu filho Salomão se tornou rei e reinou 40 anos. Então, nós vamos já para a leitura. Como todos já sabem, ou para quem não sabe ainda, nós estamos lendo a Bíblia. Nós estamos no Antigo Testamento ainda, hoje vamos começar Primeiro Reis. E foi assim, o Senhor Jesus, ele cumpriu todo o Antigo Testamento. E então nós vamos ler, porque é muito importante. E fala do Senhor Jesus de Gênesis a Apocalipse, né? Porque o Senhor Jesus veio, ele é o próprio Deus. Ele, a partir da hora que ele entregou tudo na mão de Adão, o mundo, para Adão, e Adão, Eva desobedeceu, comeu o fruto da árvore que era proibida, o Senhor tinha proibido, também deu para Adão e Adão também comeu, desobedecendo a ordem do Senhor. E entregou o mundo que nós vivemos hoje a Satanás, a serpente, né? Satanás, a serpente. E por isso que o mundo está do jeito que está. O mundo é do maligno. E então, logo no começo, né, quando ele pecou, ele descobriu que estava nu, ficou com vergonha, fez umas roupinhas lá de folhas, mas aí o Senhor o ajudou. Então foi o primeiro animal morto para tirar a pele do animal para fazer roupa, para cobrir o corpo, né, de Adão e Eva. Então, isso é para a gente ver que isso aqui foi para cobrir o pecado de Adão e Eva. Então, para cobrir os pecados, o inocente teve que morrer, foi o animal. E daqui para frente, e de lá para frente, tudo tinha que matar um animal e usar o sangue para passar em vários lugares lá que o Senhor mandava, e para que os pecados fossem expiados. Já imaginou? Muitos animais inocentes morreram para cobrir os pecados do povo, né? Mas isso nunca ia cobrir totalmente. Então, desde lá do comecinho, o Senhor Deus prometeu que ele prometeu para a mulher, e um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E prometeu para a serpente que um descendente da mulher ia esmagar a cabeça dela. E prometeu para a mulher que um descendente da serpente iria picar o calcanhar do descendente da mulher. Então, por aí a gente já vê que já estava falando do Senhor Jesus, né? E ele mesmo, ele ia vir para poder salvar o povo. Porque para cumprir toda a lei era muito difícil. E aí o que o Senhor fez? Ele é muito misericordioso. Ele desceu e formou homem no ventre de Maria, né? Nasceu, foi perfeito,
ele cumpriu tudo o Antigo Testamento para nós. É tanto que hoje não tem mais sacrifício de animais. Lá nos anos 70, depois de Cristo, o Senhor já tinha profetizado que ia ser tudo destruído, que não ia sobrar pedra sobre pedra. E isso aconteceu nos anos 70, depois de Cristo. Tudo foi destruído. Então acabou mostrando aí que não precisaria mais de sacrifício de animais, porque era no templo que fazia o sacrifício. E aí, Senhor, como o Senhor veio e morreu na cruz, ele não tinha nenhum pecado, mas ele morreu na cruz para salvar nós, pecadores. Eu, você. Todos nós temos pecados. Não adianta nós falar que não, porque temos. Às vezes pecamos até sem saber e nem lembramos que pecamos, né? E então o Senhor veio e ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é assim, toda aquela pessoa que crer no Senhor Jesus, que ele veio, ele é o próprio Deus, ele veio, ele se tornou homem. Ele foi morto, né? Parou com todas as matanças dos bichinhos e ele foi morto para pagar os pecados de todos. Na cruz, ele recebeu todos os pecados, todos. Por isso que ele sofreu muito. Então, a partir dali, o templo, nos anos 70, depois de Cristo, o templo foi destruído e acabou com o sacrifício dos animais. Por quê? Porque o sacrifício perfeito foi o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Então, por isso que está escrito, né? Nos Evangelhos, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Por quê? Ninguém morreu na cruz para salvar nós. Foi ele. Ele deu o sangue precioso dele. Ele sofreu. Gente, vocês não têm ideia do tanto que o Senhor Jesus sofreu. Ele apanhava de tudo que era jeito. Era aquela coroa de espinhos. Furava toda a cabeça dele. Ele sofreu muito. Eram dores assim que, sabe, terríveis. Isso tudo foi os nossos pecados, o meu e o teu, nele. E ele passou por nós. Então, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o Deus vivo, ele é o Deus que se formou homem. E todo aquele que nele crê, ele fez tudo isso para nos salvar, a gente muda de vida, a gente nasce de novo. Só quem nasceu de novo sabe como é. É diferente. A nossa vida passada, a gente deixa tudo para trás. Não quer mais fazer as coisas erradas que a gente fazia. Por quê? Porque o Senhor foi tão perfeito, sabe? Ele foi tão bom para nós. Se a gente faz qualquer coisinha errada, já dá o Espírito Santo avisa, já dá uma tristeza aqui no coração, sabe? Por quê? Porque ele passou tudo aquilo por nós e nós não temos respeito, não temos, sabe, piedade de parar de fazer coisa errada, respeitar ele, né? É uma mudança muito grande. Então, é quando nós vamos falar de Jesus, nós não vamos falar de Jesus porque sabemos demais. Nós não sabemos nada. É o Espírito Santo que nos capacita. Ele que nos ensina, ele que fala conosco. Espírito Santo de Deus. E aí a gente muda de vida. E nós queremos também que as outras pessoas também sejam salvas. E só serão salvas através de Jesus. Tá? Não é através de Maria. A Maria não morreu na cruz. Ela foi uma grande mulher, bem-aventurada. Ela foi a mãe de Jesus.
Então, nós não podemos nunca falar mal de Maria, jamais. Ela foi muito abençoada, né? Ela foi a mãe de Jesus, mas ela não morreu na cruz. Quem morreu foi o Senhor Jesus. Então, só Ele é que cobre os nossos pecados. O sangue dele cobre os nossos pecados. Entendeu? Então, é por Ele que vamos chegar à vida eterna. E aqui nesse mundo é passageiro. Aqui nós nascemos, sofremos todo tipo de constrangimento, de dor, de sofrimento, acabamos perdendo os nossos entes queridos, depois os nossos entes queridos acabam perdendo nós, e assim vai. Por quê? Porque o pecado levou à morte. Então nós temos que morrer, ninguém vai ficar para semente, porque não tem. Então, a menos que o Senhor Jesus volte, nós estamos vivos. Ele vem nas nuvens e os seus anjos descem para nos levar. Mas é só Ele. Só por Ele. E aí nós vamos viver na vida eterna junto com Ele. E lá sim é vida eterna e é para sempre. Vai existir novos céus e nova terra. Você pode acreditar nisso, tá? E tudo o que o Senhor falou já se cumpriu. Tudo que está na Bíblia já se cumpriu. Só está faltando Ele voltar para buscar os seus, né? Então, quando nós vamos falar do Senhor Jesus, a gente fala porque nós queremos que vocês também sejam salvos por Ele, que vocês também conheçam o amor tão grande que Ele tem por mim e por você. Ele morreu não foi por mim sozinha, e nem só pelo Marcos, pelo Igor, não. Ele morreu por todos que o aceite. Então tem que aceitar Ele, conhecer. Não é falar, eu sou crente. Não, não é assim que funciona. Eu, por exemplo, eu não estou aqui falando de nenhuma igreja de crente. A igreja, na verdade, somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Toda a igreja, cada um é um pedacinho do corpo do Senhor. Entendeu? Nós somos a igreja. Quando nós vamos louvar o Senhor, nós vamos ter o nosso culto de adoração ao Pai. Nós vamos numa casa de oração. O povo chama de igreja porque é lá que todo mundo se reúne. Cada igreja reúne o seu povo, é o povo que é a igreja, né? Nós somos igreja, então entre nós reúne lá 60, 70 pessoas. Então eles falam que igreja porque é lá que nós nos reunimos. Então, o que nós queremos, o que eu estou passando, o que eu quero passar para vocês, eu não estou falando de nenhuma casa para vocês irem, nenhuma igreja para vocês irem lá adorar a igreja, não. Porque nós não podemos adorar a igreja, porque a igreja somos nós, não podemos adorar nós mesmos. E nós temos que adorar apenas o Senhor. Eu nunca entendi a palavra, porque nunca ninguém me explicava. Muita gente me convidava para ir à igreja. Muitas vezes eu fui, mas eu ficava vendo, achando que o pastor é que falava e entendia tudo errado. Hoje eu entendo que é só o Senhor Jesus. Ninguém salva, não é igreja, não é pastor, não é bispo, padre, papa. Não tem, gente. É só o Senhor Jesus, que foi Ele que morreu na cruz. Quando falar, alguém vai interceder por mim lá no céu. Não, não vai, não. Eu não estou falando isso por mal, eu estou falando que eu quero que você também seja salvo pelo Senhor. Eu também quero que você vá para a vida eterna também junto com nós. Lá vai ser bom, lá você não vai mais morrer, você não vai mais ter dor, não vai mais sentir mais nada. Lá é vida eterna, é viver no paraíso junto com o nosso Deus. Quando nós falamos isso, é porque está escrito aqui. É a palavra de Deus. Então, ele escreveu, deixou para nós, pediu para que levasse a palavra dele para toda criatura. Então, quando nós falamos, gente, nós falamos para que vocês entendam, não fiquem com raiva de nós. Nós não queremos isso, nós não queremos que ninguém fique com raiva, obrigando, falando, esses crentes são chatos, não sei o quê, não. Não é isso.
Nós queremos falar de Jesus Cristo. Eu não quero falar de igreja, de nada. Eu quero falar do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por nós. Então, é só Ele que vai nos levar. Ele, o sangue dele cobriu todos os nossos pecados. Então, quem segue o Senhor Jesus está coberto pelo sangue dele. E Deus não vai ver o pecado. E aí é onde nós vamos entrar na vida eterna. É meio difícil de explicar, né? Mas é só o Senhor mesmo, viu? Então, quando nós falamos dele, nós falamos para o seu bem. E que você também possa se converter, olhar e ver que só o Senhor é Deus. E falar dele também para outras pessoas. E aí você vai estar salvando outras vidas, né? Tá, gente? Então, eu já falei muito, né? Mas vamos então orar para poder começar a leitura, tá? Então, abaixem as suas cabeças, fechem seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai, mais uma vez perdão por nossos pecados. Pai, perdoe-nos. Somos pecadores, Senhor, precisamos de Ti, precisamos da Tua misericórdia, Senhor. E Te agradecemos por tudo, por mais este dia, pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias, Pai querido. Muito obrigado, Pai, por suprir as nossas necessidades, Senhor. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por nos salvar. Muito obrigado, Pai. Peço, Pai, a Ti que proteja a todos. Abençoe, cuide, abra, Pai, os olhos e ouvidos espirituais de quem não entende, Pai, de quem não conhece a palavra, ou até mesmo de nós, Pai, que já conhecemos, que já somos salvos pelo Senhor, mas que precisamos de Ti o tempo todo, Pai, para que o Senhor possa nos mostrar, através da Tua santa palavra, o que o Senhor queira nos falar, Pai. Mostra para nós, Pai, fala conosco, Senhor. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. Te pedimos, Pai, fique conosco. Cuide de nós, Senhor. Cuide porque precisamos de Ti, Senhor. Ajude-nos, Pai. Dê-nos entendimento, dê-nos sabedoria, Pai. Para que possamos entender tudo que o Senhor queira nos falar. Pai, que também não saia nada da nossa boca sem a Sua permissão, Senhor. Que não chegue nunca na nossa boca para falar uma heresia, uma coisa que o Senhor não quis falar. Pai, cuida de nós, Pai. Cuide da nossa boca, Pai, do nosso coração. Olhe por nós, porque precisamos de Ti, Pai, o tempo todo. E assim, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, vamos lá? Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 1. O rei Davi estava bem velho. Seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso, os seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá a seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisaque e a levaram ao rei. Abisag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele.
Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Mas os sacerdotes Zadok e Banaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na pedra da cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei que eram de Judá. Porém, não convidou o seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Banaías, nem o guarda-costas de Davi. Então, Natã foi falar com Batseba, a mãe de Salomão. Natã perguntou: você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada? Vou lhe dar um conselho, se você quiser salvar sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte: Rei Davi, o Senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que seria ele quem haveria de sentar no seu trono. Então, como é que Adonias se tornou rei? E Natã continuou: e aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar sua história. Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho e Abisag, a moça de Sunem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou: o que você quer? Ela respondeu: Rei Davi, o Senhor jurou pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou rei. E o Senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas, bezerros gordos em sacrifícios e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa. Porém, não convidou seu filho Salomão. Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser, logo que o Senhor morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Enquanto Batseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Ele entrou, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. Depois disse: Rei Davi, por acaso o Senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do Senhor, convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Mas Adonias não me convidou e não convidou Zadok, o sacerdote, nem Banaías, nem Salomão. Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou, pelo menos aos seus conselheiros, quem será o rei em seu lugar? O rei Davi disse: chamem Batseba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse:
Eu prometo pelo Deus vivo que me livrou de todas as aflições, e hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você em nome do Senhor, o Deus de Israel. O juramento de que seu filho Salomão seria o rei em meu lugar. Batseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. Então Davi mandou buscar os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Banaías, filhos de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse: leve com vocês os funcionários do meu palácio. Faça o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Giom. Ali Zadok e Natã o ungirão rei de Israel. Depois, toquem as cornetas e gritem: viva o rei Salomão! Em seguida, venham atrás dele quando vier sentar-se no meu trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito, respondeu Benaías, e que o Senhor, seu Deus, confirme isso, e que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também com Salomão e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zadok, Natã, Benaías, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Giom. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou: viva o rei Salomão! Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta. E faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: o que quer dizer esta barulhada na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natã, Benaías, os queretitas e os peletitas acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi. Zadok e Natã o ungiram rei na fonte de Giom. Depois voltaram para a cidade gritando de alegria, e agora o povo está fazendo um grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é o rei. E, além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns. Eles disseram que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda que o rei Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor, e que o resto dele seja, que o reino dele seja ainda maior que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar, e deixou que eu vivesse para ver isso. Então os convidados de Adonias ficaram
com medo e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele e que tinha ido pegar nas pontas do altar e tinha dito: eu quero que o rei Salomão jure hoje que não mandará me matar à espada. Salomão disse: se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nenhum fio dos seus cabelos será tocado. Mas se estiver com más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias, fizeram com que ele descesse do altar, e ele veio, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão, e o rei lhe disse: vá para casa. Como que pode, né? Queria ser rei sem ser anunciado pelo próprio rei, que seria o rei Davi, que era pai deles, né? Então terminamos o 1, tá? Vamos para o 2. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselho ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo que fizer. Se você obedecer o Senhor Deus, ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem. Deus cumpre sempre, né? Nós é que erramos muito. Enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos. Esse é o 2, tá? Não sei se eu falei, mas é o capítulo 2 de 1 Reis, tá? Então, governaria Israel enquanto obedecesse cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe o que Joabe, cuja mãe é Zeruia, me fez. Ele matou os 2 comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joabe matou homens inocentes e agora eu sou o responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural, mas seja bondoso para os filhos de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam à sua mesa, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou: e não esqueça Simei, filho de Gera, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Maanaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel
40 anos. Governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Batseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou: a sua visita é de amigo? É sim, respondeu ele. E continuou: eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, disse ela. Adonias disse: a senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei e todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente e o meu irmão se tornou rei, porque essa era a vontade de Deus. Senhor, agora vou lhe fazer só um pedido e peço que a senhora me atenda. O que você quer? Perguntou Batseba. E ele disse: peça ao rei Salomão que me dê Abissag, a moça de Sunem, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu ela. Eu vou falar com o rei por você. Então Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxessem um trono para Batseba. E ela se sentou do lado direito do rei. Aí Batseba disse: tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. O rei disse: pode pedir, minha mãe. Eu não recusarei. Batseba disse: dê Abissag em casamento ao seu irmão Adonias. Porque é que a senhora está pedindo Abissag para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino? Pedir que eu dê a ele também o reino? Afinal, Adonias é meu irmão mais velho e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim: que Deus me castigue, e em dobro, se eu não fizer Adonias pagar com vida por ter feito este pedido. O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo, e Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu ordem a Banaías e ele atacou Adonias e matou. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: vá para as suas terras em Ananote. Você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje. Porque você, quando estava com o meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais o meu pai passou. Depois Salomão dispensou Abiatar do serviço de sacerdote de Deus e assim fez com que acontecesse o que o Senhor Deus tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joabe soube do que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão.
Então fugiu para a tenda da presença do Senhor Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou um mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus, porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joabe: o rei mandou você sair daí. Não saio, respondeu Joabe. Eu morrerei aqui. Então Benaías voltou e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Aí Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o. Assim, mate-o e sepulte-o. Assim, nem eu, nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi, sem o meu pai saber. Joabe matou 2 homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele. Abner, comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá. O castigo pelo assassinato desses 2 homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes, mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi que forem reis depois dele. Então Benaías foi até a tenda de Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade em campo aberto. O rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse: faça uma casa para você aqui em Jerusalém. Fique morando nela e não saia da cidade. E fique sabendo que no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cedron, você será morto e a culpa será somente sua. Tá bem, ó rei, respondeu Simei. Eu prometo fazer o que o Senhor está mandando. E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gate, que era Aques, filho de Maaca. Simei ficou sabendo, por isso selou o seu jumento e foi até Gate falar com Aques, a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube do que Simei havia feito, mandou buscá-lo e disse: eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então, por que é que você quebrou o seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Porém, me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. Aí o rei deu ordem a Benaías e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo.
Então, nós vamos para o 3 agora, tá, gente? Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifícios em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo?" Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Eu vou tomar água e a gente continua. Certo dia, 2 prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. E uma delas disse: "Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então, levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho
e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo, e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: não é não. A criança morta é sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada e, quando a trouxeram, disse: cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: por favor, Senhor, não mate meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: podem cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será nem meu nem seu. Aí Salomão disse: não matem a criança, entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Só uma verdadeira mãe que não ia deixar matar o filho, né? Muito bom, né? Muito linda essa história. Agradeço a Deus por mais essa leitura. Senhor, muito obrigado, Pai, por nos conceder a honra de poder ler a Tua palavra, Pai. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um.